alunos do nono ano. Estou aqui para falar um pouco mais sobre o nosso conteúdo de ética, fazendo um apanhado geral. Eu quero primeiramente trabalhar sobre o conceito de natureza. A natureza, ela tem o seu ciclo, né, como nós falamos nas aulas, e também, até falei no vídeo anterior, ela tem o seu ciclo natural, né, de nascimento, crescimento, de reprodução e posteriormente a morte. Ela tem um ciclo, né, um ciclo vital. E nesse contexto nós também podemos destacar as características da natureza. Ela tem uma liberdade própria, né? Essa liberdade faz com que tudo que aconteça, ela tenha uma autogestão para um fim, né? O fim de tudo é o próprio ciclo vital. Isso eu falando de uma maneira geral, né? No contexto da liberdade, dentro desse aspecto da natureza, nós podemos dizer que a natureza, todos os elementos que fazem parte dela têm a sua liberdade. No caso, os homens também possuem a sua liberdade. Nós temos a capacidade de pensar e de raciocinar, né? Nós agimos, diferentemente de uma planta, que a planta tem seu ciclo natural, ela não tem a capacidade de autogestão, né? Ela cumpre o seu ciclo natural em um determinado lugar. E se não for retirada por um outro agente, por exemplo, o ser humano retirar a planta de um lado para um outro, por exemplo, ou de um determinado lugar para um outro lugar, ela vai viver aquele ciclo naquele lugar até a sua morte. No caso do ser humano não, ele tem a sua liberdade. A liberdade, ela é movida a partir do que ele quer fazer, do que ele quer, do que ele pensa, de como ele está inserido no seu meio. Então, a liberdade dada ao homem diante do que a natureza oferece faz com que ele pense e raciocine antes mesmo de fazer. Isso em condições normais. Então, nesse contexto de liberdade, nós somos capazes de mudar o nosso ciclo natural, inclusive. A gente pode, por exemplo, nos alimentar em qualidade e vivermos mais, né, nesse contexto, né? Ou nos alimentarmos de qualquer tipo de alimento e simplesmente diminuir o nosso ciclo vital. Ou seja, inclusive tem uma frase que eu gosto muito que é: o homem é aquilo que ele come, né? Se ele come natural, é lógico que ele vai ser mais natural. Se ele come mais produtos industrializados, ou produtos que fazem mal ao seu organismo, ele também vai ser o lixo que ele produz, que ele come, né? Vamos dizer assim. Então nós temos essa capacidade de ter a ciência do que nós devemos fazer. Nós temos a capacidade de raciocinar antes de agirmos, né? Então a liberdade nos proporciona isso. E dando um avanço mais, né, sobre o nosso pensamento, eu queria falar um pouquinho sobre uma visão de um filósofo chamado Santo Agostinho, né, ou Agostinho de Hipona, que ele fala sobre a questão do desejo. O desejo, ele é inerente a todo indivíduo, né, todo indivíduo humano, inclusive os animais, né? Nós desejamos comer, nós desejamos ter necessidades sexuais, nós desejamos ter também necessidades fisiológicas, como ir ao banheiro, por exemplo. Ou seja, nós somos seres de desejo, né? Todos nós, inclusive os animais, temos um ciclo. Mas Agostinho, ele trabalha em relação a esses desejos, porque assim, o que nos diferencia desses desejos é que nós temos simplesmente a capacidade de raciocinar. Ou seja, quando nós raciocinamos, esses desejos eles passam a não ser mais apenas algo que nos move, mas eles passam a ser algo que simplesmente eles vão ter a capacidade de dar, como diz assim, capacidade de não nos dominar. Então os desejos eles vão existir, mas será que realmente nós precisamos fazer aquilo que os nossos desejos pedem? Por exemplo, eu preciso comer. Todo mundo precisa comer, se alimentar. Mas nós podemos nos controlar em relação à quantidade. Então, meu pensamento ele vai em cima daquele contexto de eu não posso comer mais do que eu deveria comer. Assim como também pessoas, vou dar um exemplo bom, né? Que quem gosta de ter atividades físicas. A atividade física é muito bom, mas em excesso ela vai causar um desgaste muscular. Então o desejo de fazer atividade física é muito bom. Em contrapartida, se você fizer em excesso vai fazer mal. Então é isso que eu quero dizer nesta manhã, né? Que a gente possa ter
esse entendimento, né? Tem que ter o equilíbrio entre nossos desejos e os nossos pensamentos. E finalizando esse contexto da liberdade, eu queria só falar um pouquinho mais assim sobre as nossas liberdades de se expressar, como nós podemos nos expressar da maneira mais correta, né? Somos livres para pensar, somos livres também para agirmos. Agora, não devemos esquecer que a nossa liberdade ela é condicionada a quê? Condicionada aos padrões éticos que nós temos na nossa sociedade. Então, a nossa sociedade, perdão, ela tem um equilíbrio, né? Ela tem que ter uma autogestão. Por exemplo, eu tenho minha liberdade e eu vou sair aí fazendo o que eu quero fazer. Não. Ela tem conceitos éticos, tem princípios éticos que eu não posso ferir. Então, quando tivermos a liberdade de expressão, a liberdade de fazer o que quisermos, de falar o que quisermos falar, nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, porque muitas vezes as nossas expressões elas causam danos muito terríveis, até irreversíveis. E precisamos bem falar, raciocinar bem antes de tomarmos algumas ações que cheguem até o público de uma maneira geral. Por exemplo, se eu digo que, vamos dar o exemplo do coronavírus, se eu estou dizendo que o coronavírus vai matar todo mundo, é uma verdade que eu posso acreditar, mas ela pode simplesmente ser uma mentira. E eu posso causar um dano para a sociedade. Eu fui livre para me expressar, mas em contrapartida eu fui infeliz na minha fala. Porque eu não acredito que isso vai acontecer, de maneira nenhuma. Mas, dentro do contexto da morte, eu tenho razão, que muita gente vai morrer por conta desse vírus. Mas, mais uma vez eu quero dizer, se eu falo aquilo que eu não tenho certeza, ou aquilo que pode causar um mal maior, é melhor que eu não fale, né? Então, esse é o contexto que eu queria fechar essa temática da liberdade. Eu vou passar um exercício para vocês, tem uma historinha bem legal, e em cima dessa historinha vocês vão responder um questionário, né? E essa atividade vocês peguem na coordenação da escola, certo? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.